Boa noite, pessoal, tudo bem? Para a nossa aula de gestão empresarial e legislação de hoje, eu farei uma retomada desde a nossa primeira aula para vir à tona todas as compilações, os debates, né, e as discussões que eu apresentei e coloquei em pauta para vocês, tá? Esse material está disponível na plataforma de vocês, eu mandei ele em PDF também no grupo. Porém, eu não vou ficar preso ao que eu já comentei na primeira aula. Somente vou fazer uma abordagem para a gente poder relembrar, né, os principais assuntos, os principais aspectos e dar continuidade naquilo que se espera da disciplina. Desde o início, o que eu propus para vocês? Né? Que a nossa disciplina, eu quero que ela seja a compreensão do entendimento de conceitos e teorias para a vivência, para a vida prática, principalmente para o segmento de atuação de vocês, tá? Que é o segmento de estética e cosmética. Nossa disciplina, gestão empresarial e legislação, teve alguns vídeos que eu mandei, né, para vocês. A gente vai estar fazendo um debate, uma retomada desses pontos que foram abordados nas outras aulas e em relação à questão que eu perguntei dos vídeos também. Eu vou estar falando com vocês nessa aula, dando esse feedback para vocês. Feedback é o retorno em relação ao vídeo, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui, né, gestão empresarial, como eu disse para vocês, eu não vou ficar presa a isso. Logo no início da nossa aula, eu quis apresentar para vocês a administração do ponto de vista de um conceito e aplicabilidade na vivência, né? No que se espera. Que esse é o objetivo propriamente dito da nossa aula, que é entender na essência o real significado da palavra administração, a sua importância para as diferentes organizações, no caso de vocês, para a organização como um todo, né? Para essa organização voltada à área da beleza, as relações entre... Deixa eu só ampliar aqui para não cortar nada. As relações que a gente tem entre a teoria e a prática, né? Então, a todo momento eu vou estar trazendo vídeos, eu vou tentar colocar da melhor maneira possível, da maneira mais clara, da maneira mais didática possível, para que vocês compreendam, né, tudo que é teoria num ponto de vista mais técnico, num ponto de vista mais relacional, tá bom? E sintetizar, o que é sintetizar? Conseguir agrupar teoria e prática aos princípios, às teorias, a essas ideias que a história da administração propõe pra gente, tá? Então vamos lá, deixa eu alterar aqui. Aí eu coloquei, a gente iniciou com os princípios da administração, falamos um pouquinho sobre Platão ali, né? Nas outras aulas eu falei para vocês que o intuito do pensamento da administração surgiu justamente com o conceito político, né? Porque muitos brincavam de administrar, eu falo de grosso modo falando, até hoje, né? Tem um livro que se chama O Jeitinho Brasileiro de Administrar. Quem tiver a oportunidade de estar comprando, ou se está lendo, de estar lendo esse livro ali, leiam e não façam o que esse livro está propondo, né? Por quê? Porque a gente lida com muitos pseudos gestores. O que são pseudos gestores? Falsos gestores, né? Aquele que tem aquele conhecimento somente da experiência, ou às vezes nem isso tem, né? Nem esse conhecimento tácito, que é o conhecimento da vivência, da experiência. E pouquíssimo conhecimento explícito, que é o conhecimento que vocês estão fazendo aqui, que vocês estão buscando, né? Que é o conhecimento proposto pela deixa de muitos princípios, de muitos, vamos dizer assim, de muitos autores de século
a século, né? Lembrando que a administração, ela envolve inúmeras ciências que a gente vai estar falando no decorrer das aulas. Se ela envolve inúmeras ciências, o que isso significa, prof? Se a administração ela é ciência, ela é uma ciência, ela é algo científico, isso significa que houve experimentos, consequentemente eu mensurei variáveis e obtive resultados, tá? Então isso nos baseia a uma comprovação. Se é científico, eu comprovo com determinado conceito. Por isso que eu falei para vocês, a disciplina, o que eu quero propor para vocês é mostrar que existem algumas ferramentas, que existem algumas teorias que faz com que a gente consiga, né, de uma maneira assim muito breve, de uma maneira muito flexível, mas incisiva, olhar o mercado, né, o mercado como um todo. Quando eu falo mercado, eu penso no ambiente interno, que é a empresa, no caso de vocês, o negócio que vocês têm internamente, e olho também o ambiente externo, né, os concorrentes, o meu cliente, o meu consumidor, porque cliente é diferente de consumidor, depois a gente vai estar falando sobre isso. Então eu consigo olhar para este mercado, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, de uma maneira muito mais técnica e consigo direcionar os esforços corretos sem perder tempo, dinheiro, recursos materiais para alcançar objetivos. Então, o princípio da administração é justamente isso, é contribuir para a melhoria de qualquer processo, de qualquer segmento, tá? Deixa eu mudar aqui para vocês. Aqui, por sua vez, né, a gente deixou a contribuição de Platão ali na política, transformando em métodos, né, métodos de atuação para a compreensão de algo como, vamos dizer assim, de algo como estrutura, tá? Então, eu também falei para vocês na aula passada sobre Nicolau Maquiavel, né? E nesse livro, O Príncipe, né? O príncipe deve preferir ser temido do que amado, né? O que isso significa, prof? O príncipe nos remete à liderança, né? Então, esse líder, para aquela época, era muito pertinente que o mesmo preferisse ser temido do que ser amado. Hoje em dia, não. Esses conceitos, de acordo com inúmeros estudiosos, contribuíram para o aprofundamento, para a melhoria, para transformações desses princípios, desses certos princípios, tá? Então, a contribuição dos pensamentos e essas teorias aplicadas e utilizadas até hoje. Então, a gente tem que ter em mente assim, como fonte de uma origem da administração, várias foram as contribuições de inúmeros pensadores e teorias que eles conseguiram aplicar e que são utilizadas até hoje, né? A sociedade humana, ela é feita de organizações e essas, né, de pessoas com inúmeras ideias, sentimentos, pensamentos, aspirações e de todo um conjunto de ações que viabilizam a existência da sociedade como um todo, né? Então, por essa razão que essas contribuições, elas são de extrema importância para a formação da sociedade moderna. E dentro dessa sociedade moderna estão quem? Nós, né? Com os nossos negócios, com os nossos modelos aplicáveis de gerenciar, né? Até então, de uma maneira muito mais tácita. O que é essa maneira muito mais tácita? Através da vivência, né? Através da experiência. E a partir da disciplina, a partir do curso como um todo que vocês estão fazendo, vocês vão transformar o negócio de vocês a uma estrutura, né? Organizá-la de forma estruturada, a partir de teorias, a partir de aplicabilidades, tá? Tudo vai se tornar muito mais claro e muito mais técnico para vocês. Voltei aqui, deixa eu continuar. Bom, então o que a gente tem que pensar?
que as ideias, elas foram capazes de proporcionar grandes mudanças para a administração. Não só para a administração, como para o mundo como um todo, né? Mas também as teorias. A partir da ideia, eu tenho que consolidar teorias. E para eu ter teorias como resultados, eu preciso experimentar, né? Que foram produzidas das experiências. Daí o conceito de científico. Então, a teoria geral da administração, resumidamente, para a gente não ficar enrolando muito no que falamos na aula passada, resumindo, a teoria geral da administração é um conjunto dessas, o quê? Teorias, modelos de negócio, escolas da administração, escolas de inúmeros pensadores e contribuintes, sejam eles filósofos, engenheiros, né? Enfoques e técnicas que eu consigo aplicar em meios diferentes, né? Para surtir resultados cada vez mais plausíveis, buscando sempre a melhoria, tá? Então, a partir do século XX, a organização eficiente, aí o conceito de eficiência vem à tona, vem de uma maneira muito mais técnica para nós. A gente consegue visualizar a eficiência e o grau de importância para qualquer organização. Então, a partir do século XX, a organização eficiente do trabalho tornou-se a base do desenvolvimento da teoria e também da prática da administração. Quando eu falo da administração como um todo, são para todos os segmentos de atuação. Nenhuma empresa, nenhuma organização consegue sobreviver, consegue competir, consegue maximizar produção, tá? Consegue obter lucro plausível se ela não for eficiente. Bom, lembrando que o século XX ele foi um palco de grandes realizações, principalmente no campo do saber, né? Cada vez mais buscas e o conhecimento em inúmeras áreas, né? E hoje, principalmente, nos nossos atuais momentos, a gente percebe essa importância gradativa da transformação, né? A busca pelo conhecimento é o real fator competitivo, né? Tanto profissional quanto organizacional. Um profissional que tenha o conhecimento e consegue aplicar esse conhecimento de forma científica no seu negócio, que de forma científica no seu negócio? De forma a surtir resultados, de forma eficiente no seu processo, sendo eficaz, né? Conseguindo os resultados plausíveis. E além do mais, a palavrinha ali mágica, que vem se trabalhando muito nos dias de hoje, e consequentemente ser efetivo, atender a real necessidade desse meu cliente, esse profissional ou essa organização, ela vai longe. E ela tem que estar disposta a gerenciar a mudança. Nada mais é aquilo que está naquele plano. Planos de negócios tradicionais já não funcionam mais para o mercado de hoje. Nós precisamos de planos muito mais ágeis, planos voláteis, planos que a todo momento a gente implementa com sabedoria, com conhecimento, com ferramentas, tudo bem? Então, a partir daí, né, em 1903, eu falo que é um período muito importante para o estudo científico dos métodos de gestão. Por quê? Mesmo e embora estamos engatinhando, né, muitas empresas estão engatinhando ao ponto de vista da aplicabilidade desses conceitos, a gente consegue verificar a evolução dessa aplicabilidade da teoria na prática. Então, a partir de 1903, surgiu, então, uma diversidade de novas propostas
para a gestão dos negócios empresariais. E não parou por aí. Hoje em dia a gente vê a todo momento novos moldes. É claro que esses novos moldes de gestão sempre utilizam ferramentas deixadas por esses contribuintes da administração clássica, da administração científica, que eu vou estar falando para vocês. Aí vocês vão conseguir, no decorrer da disciplina, enxergar qualquer segmento de atuação de uma maneira muito mais técnica, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, assim, as empresas, né, neste período, começaram a voltar para os conceitos de eficiência e eficácia. A gente consegue distinguir esses conceitos? Quando aplicá-los, né? De que maneira? Depende muito do objetivo daquele segmento, do objetivo da tarefa. Às vezes eu seria eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Às vezes eu vou precisar só ser eficaz, dependendo do ramo de atuação. E às vezes eu vou precisar ser efetivo. E para ser efetivo, às vezes eu não sou eficaz. Eu vou explicar isso melhor para vocês, né? Deve ter embananado tudo aí. Mas vamos por partes. Eficiência. Executar tudo na mais perfeita ordem, sem falhas. Administrar da melhor maneira possível os meus recursos. Quando eu penso em eficiência, eu estou aqui, ó, a minha régua aqui, ó. Eu estou aqui, né? E eu quero chegar aqui, nesse resultado. Então, este daqui é o percurso, é o processo. Ser eficiente é administrar da melhor maneira possível todos os recursos que eu vou utilizar neste processo para alcançar determinado objetivo, tá? E ser eficaz, professora, o que isso significa? De uma maneira bem simples e clara, eficácia é atingir o objetivo, fazer a coisa certa, tá? Às vezes, dependendo do segmento de atuação, eu preciso ser muito mais eficaz do que eficiente. Não importa o que eu vou gastar para conseguir determinado resultado, né? Eu preciso atingir aquele resultado proposto. Quem trabalha com bancos, vendas, às vezes é muito mais eficaz do que eficiente. Telemarketing, por exemplo. Vocês acreditam que no telemarketing ele tem tempo para ficar estudando o seu nicho, para pescar as pessoas corretas? Não. Eles utilizam, o que eles precisam é atingir os objetivos propostos pela empresa, fazer a coisa certa, ligar para aquelas pessoas, né? Colocar aquilo que foi proposto para eles. Eu tenho que vender para 10 pessoas num dia, certo? Correto? Agora, ser eficiente não se mete a questões de processos. Às vezes vocês aí atendendo, vamos dizer assim, fazendo uma massagem terapêutica, uma drenagem linfática, uma drenagem modeladora, eu preciso ser eficiente. Porque se eu não for eficiente, se eu não executar o processo da melhor maneira possível, utilizando os produtos na medida correta, alinhadinho, com as suas medidas ali, vamos dizer assim, gramagens corretas, eu não consigo obter os resultados. Então eu não posso ter falhas, né? Eu mexendo num cabelo, por exemplo. Tá bom? Conseguiram entender ali de uma maneira mais clara o que é eficiência e eficácia? Então, o conceito de efetividade, ele veio justamente para fazer essa junção de eficiência e eficácia. Só que o conceito de efetividade, ele vai além, ele vai lá no ambiente externo, ele vai lá no meu consumidor, lá no meu cliente e verifica a real necessidade desse meu cliente. Consequentemente, eu não entrego produtos, sejam eles bens ou serviços, os quais
o meu cliente não vai se satisfazer por completo. Entenderam essa lógica de eficiência, eficácia e efetividade que eu propus para vocês nos vídeos? Então, no primeiro vídeo, tinha o seu Roberto, que ele foi trocar a torneira e um detalhe, ele não desligou o registro. Então, ele perdeu muito tempo, né? Ele desperdiçou água, ele molhou toda a roupa, né? Então, ele foi totalmente ineficiente em seu processo, porém, trocou o objetivo, né? Ele, consequentemente, trocou o objetivo ali. Mas ele foi eficaz? Ele fez a coisa certa? Também não. Então, o seu Roberto, ele foi ineficiente em seu processo, atingindo o objetivo proposto. Eu, professora, coloco que ele não foi eficaz, porque ele não fez a coisa certa. Ele só atingiu o objetivo, tá bom? Conseguiram compreender? No segundo vídeo, que foi aquela luta, a luta mais rápida do mundo, né? Tinham duas pessoas. O primeiro estava todo exibido, começou a se mostrar demais, não calculou tempo, ele só estava preocupado em se aparecer, enquanto o outro estava esperando o momento correto, né? Calculando o tempo, se poupando energeticamente, né? Executando tudo, e executou com apenas um golpe, sem nenhuma falha, atingindo o objetivo proposto. Então, ele foi totalmente eficiente e eficaz ao mesmo tempo, tá? Nesse caso aí. Também poderia colocar que ele foi efetivo. Por que que ele foi efetivo? Porque ele atendeu a real necessidade dos consumidores. Olha o ambiente externo. Quem são os consumidores ali no caso da luta? Os patrocinadores, né? A gente fala na administração que são os stakeholders. Quem são os stakeholders? As partes envolvidas, as partes interessadas, né? A plateia. Então, atendeu a real necessidade de uma parte da plateia, que provavelmente outra parte da plateia estava torcendo contra. Tudo bem? Conseguiram compreender estes conceitos de uma forma mais simplificada possível, gente? Eu tentei, tá bom? Então, esses daqui foram os vídeos que eu apresentei para vocês, né? Para vocês conseguirem de uma maneira mais didática entender isso, tá? E aí, vamos dar continuidade aos grandes nomes deixados, né? Que contribuíram para desenvolver esses estudos de eficiência, eficácia para nós aqui. Então, eu falo assim, eles estudaram, eles experimentaram, eles executaram, cabe a nós apenas praticar o que esses grandes contribuintes deixaram para nós, tá? Frederick Winslow Taylor. Ele foi considerado o pai da administração. O pai da administração da escola científica. Por que científica, professora? Porque neste período, tudo envolvia experimentos, né? Tudo precisava ser comprovado. Então, ele iniciou sua carreira como um operário. Olha que interessante. Então, ele passou por todos os segmentos de atuação dessa organização. E depois ele chegou a ser engenheiro, né? Chegando a ocupar cargos em altos postos nas empresas norte-americanas. Como ele tinha uma larga experiência na própria linha de produção, ele foi um dos primeiros a destacar a necessidade de racionalizar o tempo e a divisão do trabalho industrial. Para quê? Para aumentar a eficiência nas fábricas. Antigamente, as pessoas faziam, né, para produzir algo, elas
ficavam todas aleatórias, sem uma organização, sem um padrão, né? E a partir de Taylor que começou a racionalizar. O que é racionalizar? Pensar de modo racional. Opa, peraí, né? Eu preciso de um tempo para determinada produção. Eu preciso dividir as pessoas aqui dentro do trabalho para eu aumentar a eficiência, processo. Ele começou a observar os seus colegas de trabalho quando operário e a partir de quando subiu o escalão ali, né, quando ocupou cargos em altos postos, ele conseguiu ter uma visão mais sistêmica. O que é uma visão mais sistêmica? Uma visão abrangente, uma visão como um todo. Aí ele pensou assim, peraí, muitas pessoas estão aqui ociosas. O que é ociosas? Sem fazer nada. Aí ele partiu do princípio, né, de que eu preciso de um método, né, um jeitinho de trabalhar, um modelo de trabalhar no menor tempo possível para alcançar os resultados. Mas para que isso aconteça, não pode ter desperdício, e principalmente desperdício de tempo. Aí ele propôs o seguinte para a galera a qual ele trabalhava lá nessas empresas, né? Se 5 operários, né, fabricavam 10 cadeiras em um dia de trabalho, em 8 horas de trabalho, vou dar esse exemplo aqui. Se vocês fabricarem 10 cadeiras no mesmo período de tempo de trabalho, consequentemente, vou incentivá-las com a produção, com o que a gente vai ganhar na maximização da produção. Os operários, opa, peraí. Por quê? Porque ele verificava a ociosidade. Então, ele começou a racionalizar de forma organizada e dividiu quem faz o quê, né? E ele partiu do pressuposto de especialização. Eu tenho uma pessoa especialista nisso, eu tenho uma pessoa especialista naquilo, eu consigo dividir. Por exemplo, quem trabalha com salão de beleza, né? Eu sou especialista em mecha. Então, para aumentar gradativamente a minha produção, eu sou especialista em mechas. Então, a escova, a lavagem do cabelo, isso eu posso direcionar. Consequentemente, eu vou maximizar a minha produção e o lucro. Pensem nisso, tá? Então, Taylor foi o pai da administração e ele contribuiu com esse tipo de pensamento, tá? Onde nos deixou a contribuição da organização científica do trabalho, enfatizando sempre tempos e métodos. O gerenciamento do tempo, que a gente ouve falar muito hoje por inúmeros coachings, inúmeros mentores, quem nos permitiu, quem contribuiu e nos permitiu ao andamento do conhecimento dessa grandiosa ferramenta, gerenciamento de tempo, foi Taylor, tá? Então, ele foi o precursor da teoria da administração científica. Maximização da produção com mínimo custo. Quando eu diminuo o custo, eu diminuo o quê? Recursos, eu sou eficiente. Então, eu diminuo recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, a partir da organização do processo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo me entender, né? Qual é o melhor método de eu realizar uma massagem, né, em determinado tempo? Se a minha massagem são 50 minutos, eu tenho um corpo inteiro, então eu divido em quadrantes. Isso é um método de trabalho para eu maximizar a minha produção, ser eficiente e alcançar resultados que sejam efetivos, que atenda a real necessidade da minha cliente, do meu cliente, tá? E é claro, minimizando o custo. Por quê?
consequentemente minimizando o custo na minha produção, no meu processo, eu consigo lucrar melhor, tá? Então vamos lá. Bom, a seleção científica do trabalhador, também uma contribuição proposta por Frederick Winslow Taylor, né? Ele começou a dividir o trabalho em tarefas, mas uma tarefa simples, professora? Não, uma tarefa que fosse mais compatível com suas aptidões. Surgiu a partir daí o pensamento e a contribuição de especialização, né? Então eu sou especialista em apertar parafuso, eu tenho habilidade, eu tenho aptidão para fazer escova, né? Para fazer isso, para fazer aquilo. Consequentemente, a maestria da tarefa. O que é isso? É um resultado de muito treino, né? Taylor observou que, consequentemente e repetitivamente, a pessoa se torna especialista naquilo que ela faz. Isso a gente chama de maestria da tarefa, né? Isso é um resultado de muito treino, né? Eu tenho funcionários que são cada vez mais valorizados e, consequentemente, a empresa aumenta a produtividade. É o que chamamos hoje de uma política de participação nos lucros. Nossa, professora, que ideia inovadora! Gente, inovadora onde? Isso foi Frederick Winslow Taylor que colocou para nós, né? Se você produzir mais, a sua força de trabalho, né, vai ser trocada em forma de incentivo, dinheiro. Você será valorizado. E como eu posso aplicar isso, professora, dentro da minha clínica, por exemplo? Se eu tenho uma secretária, eu vejo que a eficiência dela está acabando. Se eu jogo uma meta para ela, um desafio, se você conseguir para mim 5 clientes para sábado a mais, eu te dou uma participação nesses lucros. Porque, infelizmente, os seres humanos são movidos a incentivos. Eu não estou falando em motivação, eu estou falando em incentivo. E quem colocou isso e quem propôs isso para nós foi Taylor. Tem um livro dele que foi muito criticado nos Estados Unidos quando lançado, né? Teoria Geral da Administração, por Frederick Winslow Taylor. E neste livro, ele comparava os seres humanos a boi. Não por ser corno, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso faz parte do processo. Mas por que a boi, né? Porque o boi, ele precisa a todo momento ser o quê? Cutucado, incentivado para andar, para produzir, para fazer aquilo que é esperado dele. E não é diferente do ser humano, tá? É hipocrisia nossa falar que a gente não gosta de ter um incentivo, né? Se eu for colocar, por exemplo, para as pessoas que trabalham comigo ali, ou tem alguma outra pessoa, se você conseguir em determinado tempo, tantos clientes, se você conseguir me ajudar nesses aspectos, eu dou para você uma mecha no final do mês e tal. E isso acontece também para os clientes. Os clientes são pessoas, são seres humanos. Eles são movidos a incentivo. Tudo bem? Então, Frederick Winslow Taylor, só para concluir o pensamento do que o mesmo analisou, fora o tempo padrão. O que é esse tempo padrão? Eu preciso padronizar as tarefas. A partir do momento que eu padronizo a tarefa, eu diminuo o desperdício, tá? Produção, padrão exigida pela gerência. Sempre tem que ter alguém controlando, gerenciando, né? Controlando a produtividade. O ser humano é naturalmente preguiçoso. Isso é verdade, gente. Se a todo momento a gente não estiver ali controlando essa produtividade, utilizando das melhores estratégias, né, o ser humano acaba ficando ocioso. Que é ociosidade? Parado, tá? Sem produzir. E ter o salário garantido. Por quê? Produção mínima possível, né?
salário garantido, aumento de produção, incentivo nesse salário. Muitas empresas hoje trabalham somente com participação nos lucros. Isso é fantástico para as grandes organizações. Não só para as grandes, pequenas, médias. Eu tenho uma amiga mesmo que ela tem uma loja de roupas e ela parte do pressuposto de participação nos lucros. Ela coloca uma meta e se os atendentes, né, se os vendedores dela conseguem atingir essa meta, todos ganham com ela. Não é mais aquele pensamento de ganha, perde. Um ganha e o outro perde. A gente tem que partir do pressuposto de que o mundo está em transitoriedade, essa nova era, existe um melhor gerenciamento da mudança e eu preciso trabalhar como ganha-ganha, tá? Então, esses foram os pensamentos de Taylor. Para não ficar muito massivo, eu vou deixar os pensamentos de Fayol para a próxima aula, tá bom? Então, façam as anotações, coloquem ali, vão parando, assista a aula, reveja a aula, parem, façam as questões aí na sexta-feira. E hoje mesmo vocês podem estar me mandando, né? Qualquer coisa, se for necessário, a gente entra no final dessa aula ou na próxima aula, na próxima quarta-feira, a gente entra em reunião pelo Meet para fazer um debate geral do que a gente conversou até agora. Tá bom, gente? Muito obrigada. Para a próxima aula, falaremos de Fayol. Fiquem com Deus.